E aí vamos falar sobre outros, né, outros vetores, outros transmissores de doenças, outros insetos, outros artrópodes. Então a gente tem aí os piolhos. Piolho a gente já sabe que piolho incomoda, né? Piolho na cabeça incomoda. Então, imagine piolho no pubis, né? Aí é que incomoda mesmo. Tá? Então, são insetos pequenininhos, são hematófagos e parasitas permanentes e obrigatórios dos mamíferos. Isso quer dizer que, se ele não estiver parasitando, né, um mamífero, ele não sobrevive, tá? Que ele só vive do sangue dos parasitados. E aí, em relação aos que parasitam, os piolhos que parasitam o homem, a gente tem aí o piolho de cabeça, né? E o piolho do corpo, tá? O piolho de cabeça é aquele que a gente, quando era pequeno na escola, o sofrimento, né? Não sei vocês, mas eu tive uma praga de piolho que eu quase morri envenenada, que eu acho que até Baigoma embutou na minha cabeça. E a outra espécie que é o chato, que é um pouquinho menorzinho, mas também é um piolho, que é aquele que dá aquela coceira intensa na região púbica, tá? E os piolhos, eles além de serem incômodos, eles podem transmitir algumas doenças, tá certo? E o que é que tem a ver piolho com saneamento? Tem muito a ver com a questão de educação sanitária, de higiene, de acesso aos meios sanitários, tá? Pulga. Pulga é feia, né, gente? Ó. Então, a pulga também é um hematófago e é desprovida de asas, né? Mas ela tem essa perna comprida aqui atrás, que parece, ó, comprida atrás e curta na frente, lembra um canguru, né? Então, ela consegue dar saltos grandes justamente por conta dessa anatomia que ela tem, tá? Então, vivem na superfície cutânea dos animais que elas parasitam, né? Então, aí, cachorro, gato, rato, tá? Tem o corpo achatado em sentido lateral e esse par de patas que possibilita ela dar saltos para passar de um hospedeiro para o outro, tá? Transmite algumas doenças, né? Quando a gente vai falando das doenças, a gente vai detalhar mais, mas, por exemplo, a pulga, ela transmite, a pulga do rato, né? A febre tifoide, tá? O barbeiro, né? O barbeiro, né? Ele é transmissor do Trypanosoma cruzi, que é o parasita e o protozoário que causa a doença de Chagas, tá? Ele, como é que ele faz? O barbeiro, quando ele pica, né, um indivíduo doente, ele vai lá, nem todo barbeiro ele tem o parasita, tá certo, gente? Como é que ele adquire o parasita? Pica alguém que está doente, né? Quando ingere o sangue, ingere o parasita junto. Esse parasita vai se desenvolver lá no trato intestinal desse inseto, do barbeiro, né? Até chegar à sua forma infectante. E quando esse barbeiro que se contaminou for picar uma pessoa saudável, junto com a picadura, ele deposita as fezes e essas fezes que estão contaminadas, né, porque o protozoário estava lá no intestino, né, então sai junto com as fezes, elas vão penetrar na corrente sanguínea e a pessoa vai desenvolver aí a doença, tá? Então, aqui é justamente a explicação. Então, aqui é a foquinha do barbeiro, né, que é o barbeiro que é o reservatório aí, que é o depósito do Trypanosoma cruzi, tá certo? Não é toda espécie de barbeiro que vai ser transmissor, é basicamente o Triatoma infestans e o Triatoma brasiliensis, se não me engano, tá? E não é todo barbeiro dessa espécie também que vai transmitir, apenas os barbeiros contaminados, ok? Barata. Barata ninguém gosta, né? Então, é um dos grupos de insetos mais antigos e que se adapta, né, facilmente, tá? Aí, em qualquer lugar. Então, a importância sanitária na transmissão de doenças gastrointestinais, justamente pela questão do transporte mecânico de bactérias, né? A barata
não é um vetor biológico, tá? Eu nunca ouvi ninguém que foi picado por uma barata e ficou doente, tá certo? Nunca ouvi falar, mas não vou dizer que não existe, mas eu desconheço, tá? Então, ele faz o transporte mecânico de bactérias e outros organismos patogênicos, né, de uma matéria contaminada até os alimentos, tá certo? Então, ele carrega lá nas patinhas e é como a gente tem aí aquelas diarreias, dor de barriga, né, vômito, qualquer doença gastrointestinal, tá? As principais espécies é a periplaneta americana, né, a oriental e a germânica, tá certo? Essa aqui, né, essa americana é aquela baratona grande, alada, de esgoto, tá? Essa aqui, a germânica, ela é bem pequenininha, né? A baratinha alemã, ou baratinha loura, ela é bem pequenininha, ela fica principalmente em armários de cozinha. Na cozinha, à noite, se você deixar algum alimento no balcão, ela vai lá e faz, né, a festa, tá? E basicamente vive em cozinha, armário e na pia, tá? Essa outra aqui, ela já vive no esgoto. E aí a gente entra um pouco na classe dos aracnídeos. Os aracnídeos, eles envolvem aí uma série de, né, de espécies, né, dentre escorpiões, carrapatos, aranhas, tá? E qual é a característica dos aracnídeos? São 4 pares de pata, né? 2, 3, 4. Aqui é a garra, né? 2, 3, 4. 2, 3, 4, tá? E eles têm essas quelíceras, tá certo? Aqui, ó, no carrapato tem, na aranha tem, tá? Esses 2 pares de peças bucais chamadas de quelíceras, né? Eles são de hábito terrestre, tá certo? E aí a gente tem alguns grupos importantes de interesse sanitário, incluído aí, além dos escorpiões e dos carrapatos, também os ácaros, tá? Então, os que têm interesse sanitário, as aranhas, sarcóptas, carrapatos e escorpiões. Carrapato, ele é um parasita externo que ataca animais domésticos, não necessariamente que vive dentro de casa, doméstico que é domesticado, né? Animais silvestres e ataca também o homem, né? Afeta o homem também. Então, a gente tem aí cerca de 800 espécies conhecidas e eles podem passar bastante tempo. Se não for detectado, eles vivem durante muito tempo lá se alimentando do sangue do hospedeiro, tá certo? Então, carrapato em cachorro, gato em boi, né, cavalo. E aqui a gente tem uma imagenzinha, né? Bem diferentes, né? Parece ser bem diferentes, tá? Mas na verdade eles são o mesmo, né? Porque o que acontece? Aqui ele tá sequinho. Quando ele se alimenta de sangue muito, ele incha, digamos assim, tá? Mas existem várias espécies, né? A gente tem aí o carrapato estrela, carrapato vermelho e um carrapato que é exclusivo das capivaras, que é o cúpere, tá? O carrapato estrela, ele é extremamente perigoso porque ele transmite uma doença chamada febre maculosa, que não atinge apenas animais, mas atinge também os seres humanos, tá? E só para vocês terem uma ideia, a letalidade dessa doença, ela é da ordem de 30%, tá certo? Então, é uma doença bastante grave que tem uma mortalidade bastante alta, tá? O carrapato Cooper, ele começou a aparecer, né, com o aumento da população de capivaras, então acaba aparecendo aí em parques, rios e lagos. A gente não tem capivaras aqui no sertão, tá? Mas na região metropolitana é muito comum, inclusive no Recife. Ali na região da Beira-Rio, principalmente agora nesse tempo de pandemia, né, que diminuiu a circulação de pessoas, as capivaras elas andavam tranquilamente ali na margem do rio, né? Inclusive o nome Capibaribe, né, é o rio das capivaras, tá? Então,
para quem, né? Recife, dentro da cidade do Recife, lá na área, no Frege da agitação, estava aparecendo as capivaras. Elas já existem lá, tá certo? Mas normalmente elas não ficam muito à mostra. Mas agora, nesse período de pandemia, elas estavam bem ousadas, né? Saindo para passear, tá? Então aí, né, falando um pouco, a febre maculosa, que é uma doença febril causada por bactéria, que tem uma mortalidade da ordem de 30%, e outra doença que pode ser transmitida pelo carrapato é a doença de Lyme, tá? Que é mais incomum, né? A gente teve aí, há uns 2 anos atrás, um surto de febre maculosa, então precisa ter bastante cuidado com essa doença, tá certo? E aí a gente tem os escorpiões. Os escorpiões, eles atuam como vetores mecânicos, mas principalmente o problema principal dos escorpiões é a picada, né? Porque os escorpiões, eles têm toxinas, tá certo? Então, os escorpiões, eles existem aí há mais de 400 milhões de anos e existem aqui no Brasil cerca de 140 espécies. O Brasil, ele abriga algumas das espécies mais venenosas do mundo a gente encontra aqui no Brasil, tá certo? Então, a gente vai ter aí, né, um monte de cor de escorpião. Então, as cores vão variando do amarelo palha ao pretão, ao escuro, né? E aí passando por tons intermediários, inclusive tem alguns que são esverdeados, azulados, são bem bonitos, né? O escorpião, ele tem hábitos noturnos, eles ficam muito escondidos, muito intocados, tá certo? E sua alimentação é baseada em insetos. E aí a gente destaca aqui, ó, baratas, moscas. Onde tem escorpião, provavelmente tem barata, que é um vetor mecânico que causa muitas doenças gastrointestinais, tá? Então, onde tem esgoto acumulado a céu aberto ou até mesmo em fossas, você provavelmente vai encontrar escorpião, tá certo? Aqui eu trouxe o escorpião amarelo e o escorpião marrom, que são duas espécies encontradas no Brasil e que são extremamente venenosas, tá? Só para a gente falar, o tamanho às vezes não quer dizer nada. Tem um escorpião que é desse tamanho, assim, de 15 centímetros, e a toxina que ele libera é bem fraquinha, assim, tipo uma picada de abelha, tá? E esses escorpiões, eles medem mais ou menos 6 centímetros e liberam a toxina que atinge aí o sistema nervoso e pode inclusive levar à morte, né? Porque quando atinge o sistema nervoso central, paralisa as nossas funções, aquelas que são do sistema nervoso autônomo, né? Cadê os professores de biologia para me lembrar disso, que eu não sei mais não. Mas as funções que não são da nossa vontade, como por exemplo respirar, né? Então, esse é o grande problema da picada do escorpião, tá? E a relação dele com o saneamento é justamente porque ele habita onde existe, né? Por exemplo, baratas. E as baratas, elas vivem aonde, gente? Onde tem esgoto, né? Onde tem abrigo, alimento, água e acesso. Ok, gente? Ainda falando dos insetos, eu não coloquei aqui, não sei porque eu esqueci. As formigas, né? Formiga, deixa eu voltar aqui só para ficar na mesma categoria. A formiga, ela também é um grande transmissor de doenças. Elas parecem inofensivas, mas também transmitem doenças. A formiga, ela atua como vetor mecânico, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, as formigas, elas são uma das principais causas de infecção hospitalar. Uma das principais vetores, né, da infecção hospitalar. Porque o que é que acontece? Elas são muito pequenininhas, né, e muitas vezes consideradas inofensivas, né? Imagine que você está no hospital. Uma formiga e uma barata. Uma formiga, pode ser que você nem veja uma formiga lá no chão do hospital, porque você não está prestando atenção, né? E você não vai achar nada demais uma formiga. Mas se você vê uma barata no hospital, você não vai achar, né? Então, as formigas muitas vezes passam despercebidas. E elas, assim como as baratas, as moscas, elas, onde elas passam, né? Elas
aderem às suas patas, ao seu corpo, micro-organismos patogênicos, e depois elas passam lá na comida da gente, no alimento da gente, e deixam esses micro-organismos patogênicos, né? Então, aquela história de que tá com formiga, bebe, come que faz bem para a vista, não é bem assim, né? Ela não só não faz bem para a vista, como também pode causar problemas gastrointestinais, tá certo? E aí a gente chega na família, sei lá o que, dos roedores, né? Saímos lá dos artrópodes, vamos falar um pouco dos roedores. Roedores são extremamente associados a saneamento, porque onde tem sujeira, onde tem lixo, onde tem esgoto, a gente vai ter rato, tá? Então, os roedores, eles são mamíferos, né? Sobrevivem em diferentes ambientes e diferentes climas e são roedores sinantrópicos. Eles podem conviver no mesmo meio ambiente que o homem. Então, eles vivem muito bem dentro de uma casa, tá? Eles se relacionam com o homem muito bem. Tão bem que existe um monte de desenho, né? Que os personagens são ratinhos simpáticos, né? Mas nem sempre. Esses roedores, eles podem viver tanto em ambientes silvestres quanto em ambientes urbanos. Eles são extremamente adaptáveis, tá? E são importantes em saúde pública pela transmissão de diversas doenças. E aí a gente destaca aí o rato de telhado, né, o ratus, que é um rato que pesa até 300 gramas, tem orelha e olhos grandes e tem uma cauda afilada e maior do que o corpo, né, que é justamente para garantir sua mobilidade e equilíbrio. Vive aí em torno de 18 meses. O rato de telhado, deixa eu ver quem é um rato de telhado. Ratatouille, né? Ratatouille é um rato de telhado, tá, gente? Aí a gente tem a ratazana. A ratazana, ela é a maior, né, dentre essas principais espécies que a gente trabalha em interesse sanitário. Ela tem os olhos e as orelhas pequenas e tem uma cauda grossa, né? Tá? E tem pelos na cauda. A ratazana, ela é conhecida também como rato de esgoto. Ela vive principalmente nos esgotos, né? E aí, nos desenhos, a ratazana, o principal representante da ratazana que a gente tem é o mestre Splinter, das Tartarugas Ninja. Quem lembra? Quem já assistiu? E o camundongo, digamos que ele é o mais simpático, né? É um menorzinho, tá? Pequenininho. Ele tem aquelas orelhas grandes, né? Que é a característica principal, a cauda fininha e ele é bem pequenininho, né? E vive aí em torno de 12 meses. E por sua característica de pequenininho, de ter aquele orelhão assim, de ser engraçadinho, simpático, nosso representante aí no mundo animal, né? No mundo dos desenhos, no camundongo, é o Mickey, né? O Mickey é o camundongo mais famoso do mundo. Então, por conta dessa criação do desenho, acabou que se associou o camundongo a uma espécie simpática, né? Assim, então, mas todos os ratos são perigosos, tá? Aí os habitats, né? O rato de telhado, ele vive aonde, né? Provavelmente no telhado, né? Então, habita aí forro de casas, de depósitos, de armazéns, tá? A ratazana, ela vive no ambiente terrestre fora da casa e ela gosta de construir tocas em galerias de esgoto, margens de rio, córregos e lixões. Ratazana, meu amigo, deixa eu dizer a vocês, se você for... Hoje em dia já melhorou muito, mas antigamente, se você estivesse passeando no calçadão da Praia de Boa Viagem, lá no Recife, o que você mais via era ratazana correndo pela areia. E no outro dia você vai lá, se senta naquela areia e fica lá tomando sol, né? Então, top, né? E o camundongo, ele tem ambiente intradomiciliar, né? Ele gosta de viver em casa, ele é simpático, né? Então, o camundongo, ele constrói ninho dentro de móveis, dentro de armário. Não sei se vocês já assistiram Friends, tem um episódio que Phoebe, ela tem um camundongo no armário, né? E Mike quer acabar com o ratinho lá de Phoebe, que absurdo, né?
Outro representante do camundongo no desenho também é o Jerry, tá? O Jerry também é um camundongo, embora que ele não seja tão simpático quanto o Mickey, né? Porque ele faz muita ruindade com o Tom, tá? É importante a gente destacar também que os ratos, eles causam grandes prejuízos na questão da produção de cereais, tá certo? Eles consomem muitos cereais. Então, se a gente mora em sítio, deixou lá ração, farelo, saco, não está bem vedado, vai proliferar rato. É o alimento, né? E o acesso, ele vai achar, ele vai ter uma proliferação imensa de ratos, porque eles se alimentam e eles são responsáveis por grandes perdas, né, na indústria, tá? Em supermercados também, né? Eles roem as embalagens, beleza? E aí, né, umas imagenzinhas. Essa imagem, ela não tá muito bonita, mas vamos botar outra, né? Então, ó, o rato de telhado, né? O rato preto, tá? Vive em telhados, é naturalmente desconfiado. É a cara do Ratatouille, né, minha gente? Todo tímido, né? A ratazana, que vive lá no esgoto, tá certo? E o camundongo, que é o mais simpáticozinho, que é o nosso Mickey Mouse, tá? Então, acho que terminou. Então, essas são alguns dos principais vetores, alguns dos principais transmissores de doença. É só falando aqui, né, dos ratos, vocês sabem, os ratos eles transmitem a leptospirose, é a principal doença, né, que está presente, o organismo patógeno que está presente na urina do rato. Mas além da leptospirose, tem também a peste bubônica, a febre tifoide, que é justamente, ó, a pulga que fica aqui no rato, tá? Então, são várias doenças. Então, a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente falar da parte de doenças. Hoje a gente se concentra mais nos vetores, beleza? Então, por hoje é só e até a próxima, tá, gente?